O mês de novembro é conhecido por campanhas voltadas para a saúde do homem, principalmente para a prevenção do câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre homens, perdendo apenas para o câncer de pele. E mesmo assim, o homem ainda não tem o hábito de ir aos médicos. O professor Júlio Santana sempre se preocupou com a saúde e antes mesmo da época recomendada para a realização do exame, sempre se preveniu. Como tem um histórico na família de preocupação com isso, né? Bem antes da idade recomendada de se iniciar, eu já fazia esse exame. E normalmente hoje, quando o homem vai, por exemplo, a um urologista, ele já faz o exame naturalmente no consultório. Quando ele vai a um proctologista, faz o exame naturalmente no consultório. Então, é importante procurar o médico e não ter preconceito, porque nesse caso o preconceito realmente pode matar. Cuidar da saúde para muitos homens quase sempre fica em segundo plano. O homem não adoece, não anda adoecendo, né? Quando a situação se agrava, às vezes, já é tarde demais. Já fez o exame da próstata? Ainda não. Vai fazer? Ainda. No dia. No dia que chegar. Para conscientizar os homens, foi criada a campanha Novembro Azul. A prioridade é alertar para a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. O movimento surgiu em 2003 e tenta acabar com os tabus que envolvem o tema. O câncer de próstata é o 6º tipo mais comum nos homens. Por medo ou preconceito, muitos não fazem o exame. Eu acredito que além da desinformação é o preconceito, né? Muitos homens que têm informação, inclusive, não vão ao médico, principalmente pelo preconceito que existe, principalmente com relação à pesquisa, né, do câncer de próstata. A próstata é uma glândula que só o homem possui. É um órgão muito pequeno, envolve a porção inicial da uretra, tubo onde a urina armazenada pela bexiga é eliminada. A próstata também produz sêmen. No Brasil, o câncer de próstata é o 6º mais comum entre os homens. A taxa de incidência é maior em países desenvolvidos. É considerado o câncer da terceira idade. Grande parte dos casos ocorre a partir dos 65 anos. Alguns dos tumores na próstata podem crescer de forma rápida, outros bem devagar. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante. Então, olha, nós estamos aqui, já estamos na companhia do Dr. Juliano Aita, que é um médico urologista, que conversa com a gente a respeito deste péssimo hábito masculino de não ir ao médico. E é importante que nesse mês haja essa conscientização. Doutor Juliano, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia, Joelson, bom dia a todos que nos assistem. Prazer falar desse assunto aqui tão importante, né? Especificamente nessa época do ano. Esse preconceito, esse medo, esse receio do homem de ir ao médico para cuidar da sua própria saúde, isso cobra um preço muito caro, doutor. Sem dúvida, Joelson. Infelizmente, a gente ainda... cerca de 20% a 30% dos tumores da próstata são diagnosticados em fase avançada. E isso traz grandes consequências para esses pacientes. Muitos já são diagnosticados numa fase avançada, que leva a comprometimento da coluna. Esses pacientes muitas vezes se tornam paraplégicos, pacientes que têm uma vida limitada por conta do diagnóstico avançado do câncer de próstata, que quando feito na fase inicial, tem um índice de cura de cerca de 90% a 95%. Ou seja, prevenção é a melhor arma contra o câncer de próstata. Agora, doutor, qual é o nível de letalidade dessa doença em função desse descuido masculino? O Brasil, para que você tenha uma ideia, Joelson, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, que é diretamente ligado ao Ministério da Saúde, são estimados para esse ano no Brasil, mais de 60 mil casos novos de câncer de próstata e cerca de 13 mil mortes. Isso equivale a um óbito a cada 40 minutos por câncer de próstata no Brasil. E certamente muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se o diagnóstico fosse feito numa fase inicial, fase precoce da doença. E para isso o homem precisa vir ao médico fazer exame preventivo. O câncer é assintomático na fase inicial. Ele começa por onde? Quem é o especialista que costuma ter as atenções básicas? É um clínico geral? Como é que o homem pode cuidar da sua saúde de maneira mais holística, de maneira geral? E que especialista pode ajudá-lo nesse primeiro momento? Essa campanha do Novembro Azul, ela é uma campanha de alerta, não só, ela é focada no diagnóstico precoce, na prevenção do câncer de próstata, mas é também um alerta para a saúde do homem como um todo.
Aqui no Piauí nós fazemos uma campanha que é coordenada por mim e por outros médicos e pela Sociedade Brasileira de Urologia, pela Liga Acadêmica de Urologia da Universidade Federal do Piauí. Isso, inclusive, é um projeto de extensão da universidade. Os alunos são capacitados para desempenhar ações na comunidade e nós atuamos como difusores dessa informação. Atuamos nas unidades básicas de saúde, trabalhando na equipe de saúde da família, agentes comunitários, incentivando a realização de exames periódicos. O homem tem a maior mortalidade em todos os níveis de idade, vive em média 7 anos menos que as mulheres. Então, a gente desempenha essas ações nas unidades básicas de saúde. Temos agora um mês completo, um ciclo de palestras educativas em várias instituições, IASP, policiais rodoviários federais, quartel, Comando Geral da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Federação das Indústrias, etc. E também temos uma série de ações de conotação social programadas, atendimento, esclarecimento à população passante na rodoviária, no Parque da Cidadania. Isso tudo no mês de novembro, tudo nesse período de intensificar a conscientização. Mas nós desenvolvemos esse trabalho de extensão ao longo de todo ano. Certo. Agora, quando o senhor fala sobre a saúde masculina, qual é o maior fator de resistência? Ou qual é o maior dificultador de acesso? Seria a falta de informação? Ou, independente do nível de esclarecimento, o homem resiste a um tratamento médico? O homem não tem a tradição no cuidado com a saúde. Fato que é observado com as mulheres. E existem várias razões para isso. Primeiro, o exame do toque, infelizmente, ainda afasta o homem do consultório médico. Segundo, o homem muitas vezes alega a falta de tempo como uma desculpa para não procurar o médico. Segundo, o medo de descobrir que tem uma doença grave. O homem tem uma certa sensação de invulnerabilidade. Não sinto nada, não tenho nada, o que eu vou fazer no médico? Aquele equívoco, vou procurar a doença por quê? É um equívoco, uma ignorância. Isso não é verdade. Infelizmente, a gente, como falei no início, nós ainda diagnosticamos câncer de próstata em fase avançada. Esses homens vão ter suas vidas interrompidas em função de uma doença que poderia ter sido diagnosticada precocemente e tratada e até mesmo curada no índice aproximado de 90%. Dr. Juliano Aita, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Nós conversamos com o urologista Juliano Aita, chamando a atenção para a importância do cuidado da saúde masculina. O mês de novembro é um mês de conscientização. O homem precisa se prevenir, procurar atendimento de saúde para evitar doenças graves. Dr. Juliano, muito obrigado pela participação aqui no Notícia da Manhã. Obrigado.